Não importa o que, devemos pelo menos tentar. Senão nossos planos futuros serão mais difíceis de promulgar. A cobra viúva sorriu ironicamente enquanto sussurrava algumas palavras na marca Jar Spectre. Dois seres da lei olhavam para o céu de uma sacada em uma casa vermelha, com o olhar penetrando no horizonte enquanto espiavam uma batalha cósmica. Asnak Doager virou a cabeça de repente e perguntou a Leilin: diga. O que é o Sar Sheming Hun? Leilin esfregou o queixo. É muito difícil matar um rank 8, mesmo que eles não sejam fortes em batalhas. Eles são muito tenazes, e até ferir gravemente um adversário nesse nível é uma grande conquista. No entanto, Sar é diferente. Ela tem ambições extremamente loucas, então o seu objetivo não será tão simples. Seu maior poder é o apoio do mundo das sombras e do Eave das sombras. Os olhos de Leilin brilharam. Ela poderia puxar todos os seus inimigos de uma só vez para o mundo das sombras. Se for esse o caso, o Trial CYE e os outros dois correm o risco de morrer. Asnak Doager ponderou ainda mais, mas ela balançou a cabeça eventualmente. Isso é impossível. Você não sabe o quão difícil é estabelecer uma formação de teletransporte para rank 8 segundos. Além disso, assim que o Trial CYE e os outros dois descobrirem que estão sendo teletransportados, poderão interferir em um momento e fazer com que o teletransporte falhe. Quanto mais você acha que é impossível, mais eu acho que não é. Eles acreditam na mesma coisa e baixam a guarda. Leilin esfregou o queixo, os olhos cheios de sabedoria. Há mais de uma maneira de fazer isso. Se você quiser chegar a uma montanha, você também pode fazer com que a montanha se mude para você. Você quer dizer, a expressão da Asnak Doager mudou. Precisamos avisá-los imediatamente. Tenho medo de que seja tarde demais. Leilin balançou a cabeça, impotente, mas seus olhos mostravam um interesse muito forte. Tal loucura e bravura, contando tudo em uma aposta, é de fato a senhora. Da noite rumbliou o sol no céu começou a rugir sob seus olhares, irradiando ainda mais luz e calor do que antes, pois parecia se expandir continuamente. Ao mesmo tempo, terremotos e tsunamis explodiram em todos os lugares do império. A terra se dividiu, revelando profundos desfiladeiros no solo enquanto todos os portos estavam inundados. A destruição choveu em apenas alguns segundos. E isso foi apenas na superfície. Alguém olhando para o mundo das sombras do plano astral haveria viva, como se estivesse respirando com vida. Asnak nos pediu para sair imediatamente. Ela diz que há perigo. O enorme corpo do olho da prova flutuava no ar, e seus olhos, tão grandes quanto um mundo, tremeluziam continuamente com relâmpagos. Havia uma imagem fraca do reflexo de Sar dentro. Sar era como um lótus negro agora, começando a murchar sob o ataque dos outros três. Ok. Nós só temos que aguentar um pouco mais. Yuri e Massa discordaram. Estes dois colheriam enormes benefícios de Sar, por isso não queriam desistir disso facilmente. Vou levar nossa aliança em conta. 3 mãos que me ajudam, e eu irei embora. O olho do julgamento tomou sua decisão depois de considerar o pedido dos outros dois. Ok, Yuri e Masha se olharam nos olhos enquanto rangiam os dentes e concordaram. Esta maldita Asnak Doager, poderíamos ter feito a Senhora da Noite perecer se ela se juntasse a nós no começo. O espírito de Massa era extremamente vingativo na escuridão, guardando rancor contra a cobra viúva. De repente, ela parou de falar. Não. Algo está errado. Minha alma. Porque há uma sombra encoberta na minha tromba. O quê? Yuri ficou chocado também, mesmo que ele fosse um especialista em almas. Ele sacudiu a cabeça enquanto espiava profundamente em sua Trizou abissal, usando todo o seu poder para ver a mesma sombra na sua. Foi extremamente estranho. Sou especialista em solo, mas uma sombra foi lançada em minha Trizou e as barreiras quebradas sem o meu conhecimento. Yuri gritou de raiva. Pressentimento de perigo se apoderou de sua Trizou quando ele descobriu essa sombra.
Foi algo que poderia matá-lo. Não é bom. Vamos sair só agora. Concordaram com a sugestão de Snack do Ager de sair. Em falta. Muito falta. Como seres de Leus, sua capacidade de detecção e uso de Leus é extremamente inferior àquela Magus e ao Snack. Eles nunca seriam confundidos pela minha Soul Shadow. Também. Você não acha que é tarde demais para ir embora? Sarah assinou com as mãos do meio dos três. Começou. O mundo das sombras emergiu no vasto plano astral, suas fronteiras contorcendo-se continuamente enquanto elas pareciam respirar com força de origem. As bordas do mundo das sombras se expandiram de repente, seus limites eram um monstro aterrorizante que devorava tudo. As partes do plano astral ao seu redor, as tempestades espaciais, as fendas, os meteoros e até os pequenos aviões foram todos devorados. Quão poderoso era o mundo das sombras! Era um mundo mais forte no plano astral, além do mundo do mago e do mundo dos deuses. Quando as fronteiras monstruosas começaram a se expandir, as dimensões ao lado foram aniquiladas. Já havia crescido pela metade e essas existências de Leus já haviam, indubitavelmente, entrado em seus limites. Sem a força para lutar contra todo o mar de origem, ou a capacidade de cobrir metade do tamanho do mundo em um instante, não havia como essas pessoas escaparem de seus destinos. Uma maré de força de origem mundial se formou, dezenas de milhares de vezes mais destrutiva do que um tsunami. O mundo das sombras consumiu 4 seres da lei em um instante. As expressões de Yuri e o resto mudaram instantaneamente, porque esse engolir veio com supressão. Mesmo que o mundo das sombras usasse uma grande quantidade de sua força de origem, ainda era uma potência. Ele tinha grandes reservas que permitiam suprimir a existência do nível 8 à vontade. Sob a poderosa intenção do mundo, toda força de origem, vitalidade, elementos, partículas de energia e tudo que continha energia no mundo das sombras se separou dos 3 seres. Eles só podiam confiar em suas próprias reservas, mas as leus que eles possuíam também eram suprimidas. Eles cresceram muitas vezes mais fracos do que antes. Avanço de um mundo. Você realmente forçou o mundo das sombras a avançar. Isso é loucura. O mundo das sombras não estaria com medo de sua força de origem ser esgotada. Por que permitiria que você fizesse isso? O olho da prova enviou uma mensagem. O mundo das sombras era um mundo grande. Uma tentativa de expandir mais uma vez o colocaria em par com o Drianscape. Nada de bom viria de fazer tal coisa sem energia suficiente. A maior parte do mundo se tornaria desolada e estéril. E agora o mundo das sombras havia forçado um avanço. Sem força de origem suficiente para avançar, a vontade mundial só sofreria. O olho da provação não conseguia descobrir por que a Senhora da Noite tinha permissão para fazer isso. Porque eu represento a vontade do mundo das sombras. Sar deu um passo à frente. Tudo antes dela tinha sido consumido pelo mundo das sombras, e ela era considerada o seu núcleo. Uma grande quantidade de força de origem convergiu neste ponto. Mesmo que estivesse enfraquecido, a força de origem permitiu que Sar atingisse o pico de seu poder. Uma rachadura negra apareceu no cristal dentro daquele palácio dentro da força do mar de origem, a que continha o verdadeiro corpo de Sar. Agora que ela ativou a força de origem do mundo em nome de sua vontade, sua força cresceu perto do pico da classificação 8. Por outro lado, o olho de julgamento e o resto estavam enfraquecidos, quase caindo abaixo do nível 8 em poder. As mesas tinham virado. Vamos! Trialce YE e Uri e Massa tentaram freneticamente sair pelas bordas do mundo. Você veio para minha casa. Como eu poderia deixar você ir embora sem atendê-lo bem? Glei se espalhou no rosto de Sar, e ela moveu as mãos como um mestre da cítara. A verdadeira forma da trama sombria se revelou, diferente da que ela conjurou antes. Este Weave permeava todo o mundo das sombras,
usando o apoio da força de origem para permitir que até mesmo os plebeus do império lançassem feitiços. Os 3 seres de Leus eram como peixes em uma rede. Repelidos pela força de origem, eles eram como bestas enjauladas. Eu peguei vocês. Sara andou devagar e sorriu com um largo sorriso. Então, e se a força de origem estivesse esgotada? Enquanto vocês 3 forem sacrificados, a maior parte da força de origem será reabastecida, não é? É realmente um avanço mundial protegido por uma barreira invisível na Vila Vermelha. Lei Lin suspirou. Esses 3 estão em perigo. Nós os avisamos da armadilha cedo o suficiente. Pelo menos um deles deve ser capaz de escapar. A cobra disse com indiferença, apenas capaz de prever o futuro. Massa tem a menor chance. Afinal, o elemento dela é mais suprimido. Fora deste mundo, ela pode controlar as sombras com a escuridão, mas dentro dos lados mudar. Mesmo que Sar não consiga pegar os outros 2, Massa não vai escapar, acrescentou Leilin enquanto acariciava o queixo.